Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e tô aqui com o Caio Lima. E aí, Pati? Falei bem-vindo a mais um vídeo, né? Mas esse aqui também é podcast. Eu tô totalmente confusa nas denominações das coisas, mas vocês entenderam. Porque a gente tá querendo focar naquilo que dá dinheiro também, né? Podcast até Será que dá agora, dinheiro? Não não sei. sabemos. Não sei. Felipe Tanta Neto tá gente aí. reclamando aí, chorando que não tem mais views. É. Tá ruim, né? Ai, mas aí a gente precisa pedir os nossos consultores de redes sociais e tudo mais pra Hum, dar umas Dá aulas, uma né? aula, né? Galera É, que sabe aí, que tá espalhando conselho de graça, né? é verdade, isso é verdade. Certeza. O tema de hoje é um Loren, né, um Loren Y. A gente já fez alguns no ano passado. Normalmente, quando a gente quer falar de um assunto completamente aleatório da literatura e que a gente acha que é completamente desnecessário também, a gente traz o Loren, é, porque a gente acha que é, esse tipo, é realmente assim, se encher de linguiça. Que a gente também se diverte fazendo, né? Exatamente, tipo assim, aqueles assuntos que têm importância para quem é leitor, mas que para a vida, para o conjunto da vida material, não fazem a Uhum. menor diferença. Não, não faz mesmo. Não, não tem O a tema de menor hoje, qualidade prática. o tema de hoje, aliás, menos relevante do que a maioria dos temas que a gente já trouxe aqui. Verdade, isso é muito verdade, viu? É A gente muito já fez verdade. Loren, que efetivamente teve uma conversinha relevante. Hoje eu acho que realmente vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente não vão tirar nada dessa conversa. Nem Ah, nós, é Rede isso. Poderosa. É isso. É a nossa essência em prática, mas é o que a gente se propõe a fazer aqui, né? A gente tá se expondo e a gente tá Se exprimindo. efetivamente nos colocando à prova do julgo da audiência, né? Uau, forte. O Sim. tema hoje é organizando as estantes. Como vocês organizam as suas estantes, né? Esse tema, assim, super relevante para os leitores, principalmente leitores que têm essa coisa de, ai, preciso organizar de um jeito específico, aí depois muda de outro jeito. Eu tô falando isso porque eu assisto, acho que você não assiste ele, o Jack Edwards. Você Não, assiste ele? não. Ele é hoje, acho que, o maior booktuber no YouTube. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores, ele tem 2 canais, enfim. E aí ele acabou de montar a própria estante na casa dele. E agora ele está organizando de várias maneiras diferentes. Cada vez que ele organiza é um vídeo. Então, a primeira que ele organizou, lidos e não lidos. A segunda, ele virou os que ele já leu, né? Que fica só, enfim. Puta ideia E de aí ele tá jirico, né? achando. Mas tudo bem. É que não tem outro emprego também, né? Ele só faz isso. Ele Imagina produz você chega depois de conteúdo, um dia de sim. trabalho, exaustivo. Aí você vai, puta, vou virar aqui todos os livros que eu já li na minha estante só pra ver como fica. Sim, Depois eu sim. ponho de volta. Tendo dito isso, como você organiza a sua estante, Caio? Pô, eu tenho uma questão que tem me facilitado um pouco, que é a grande maioria dos meus livros são ficção, né? Eu trabalho na Hum, ficção. uhum, Então, a ficção eu organizo de maneira regional. tá. Aí vai com o que eu tenho mais afinidade, o que eu acabo lendo mais, vai ganhando prateleiras específicas. Então eu tenho literatura brasileira, Uhum, né, um nicho de literatura brasileira. Tenho um nicho de literatura latino-americana, que eu comecei a uhum, organizar pela nacionalidade dos autores, para poder ter um tá. recorte um pouco mais certinho. E aí, Hum, depois vai pulando para interesses diversos, né? Como eu leio muita coisa de surrealismo e tudo mais, tem uma parte de literatura francesa que compreende, né, essa essa vertente, essa vanguarda e o que descende ali, né? Tem uhum, literatura alemã e o resto, tipo, o resto da Europa, leste europeu, que eu também preciso organizar por nacionalidade, porque eu acho que é legal, é uma parada que eu leio bastante. E aí tem literatura do Oriente Médio, literatura do leste asiático, literatura do continente africano, que eu também gostaria de dividir melhor, mas eu acabo cansando quando chego nesses nichos e só organizo de forma que está separada. E na estante de poesia eu pratico a mesma coisa.
E aí tem os teóricos que ficam no meu armário. E aí meu Hum, armário, se quiser editar e colocar uma foto, acho que é tá vendo melhor só pra por Deus. explicar. É só por Deus. Tem um Uhum, guia de memória, porque eu sei onde tá cada coisa, mas não tem tanta organização não, porque são livros que eu vou puxando e mexendo e uhum. fazendo as paradas assim, então acaba ficando bem bagunçado. Justo. Então, acho que esse é o episódio. Obrigada a todos que participaram. Não, é isso, é isso, é isso. Acho que essa é a organização talvez mais comum também, porque é a mais fácil da gente manter, né? A Sim, primeira quebra ser por região. É, dentro de região eu também coloco, e eu não coloco por país, eu coloco por ordem alfabética, do primeiro nome, porque não sou obrigada, né? Que é mais fácil. Agora, tendo dito isso, as minhas estantes meio que já saíram do controle, por conta de espaço, né? Então, se, não tem espaço aqui, eu vou por ali um pouquinho. Depois eu ponho de volta, e aí nunca mais, né? Tanto que o que levantou essa conversa nossa é que você me perguntou se eu tinha um livro da Dispense, não foi? foi o Apocalipse Bebê. Isso. Aí eu falei, eu olhei no Scooby e falei, eu tenho. E aí eu vim aqui na estante na mesma hora, falei, deixa eu ver. E demorei o quê? Uns 15 dias para achar o livro de fato. Então, existe uma. Organizar é uma palavra meio forte também, né? Acho que a gente. É, É uma palavra, né? É difícil, porque a gente organiza como a gente acha que faz sentido no começo, mas os livros continuam chegando. E aí chega um ponto em que não tem mais lugar. E o que que você faz? é Você já chegou nesse ponto ou ainda não? mais ou menos. Eu ainda tenho um pouco de espaço aqui, porque Hum, desde a época que a gente se conheceu do sebo e tudo mais, eu tenho tentado manter uma biblioteca mais enxuta. No último ano, tá. nos últimos 2 anos, assim, que realmente a minha biblioteca cresceu de uma maneira mais vigorosa e agora os espaços que tem aqui são poucos. Mas eu acho também que tem uma questão que é, às vezes, essa questão da organização, ela tá muito ligada a uma ideia de produtividade, né? De, tipo, Pode ser você verdade. tornar a leitura mais produtiva e tal. E pra gente ainda faz algum sentido porque a gente produz conteúdo a partir disso, apesar da gente já definir os livros que a gente vai ler, né, e Uhum. já deixar tudo mais ou menos acertado, mas sempre tem as referências que a gente usa e tudo mais. Então tem essa questão de ter um controle. Eu planilhava os meus livros, hoje eu só uso o Scooby como método de controle mesmo Eu daquilo que eu também. tô lendo, daquilo que eu tenho, Uhum. mas sempre rola essa questão de inventar formas diferentes da gente organizar, que estão muito ligadas a essa ideia. E aí, às vezes, tipo, eu acho que conforme as coisas vão chegando e vão se amontoando, também tem lá sua beleza, sabe qual é? Tipo, você olhar assim, ver A bagunça, né? a A bagunça do bagunça, livro. isso, Eu gosto. de você ver um monte de coisa que vai chegando nova, assim, né? Aí você fala, vou puxar um bagulho novo que tá aqui. Aí o negócio que tá na estante há 10 anos continua lá na estante há 10 anos sem ler. Isso. Né? O caso de Vida e Destino do Clube Porradeiro, por Isso. exemplo. Isso. Hum, Exatamente. E tem essa graça de quando você vai reorganizar, você vai limpar, você fala, nossa, esse aqui tá aqui há tanto tempo eu não li. Ou esse aqui, pô, tava pensando nele, não sabia que eu tinha, acabei passando, tipo, de alguém que chamou pra ler junto, ou que tava interessado também, fiquei interessado na época. Eu acho que tem um pouco desse charme, assim, esse caos organizado e essa parada. Então, é meio prazeroso também abrir meu armário de coisa teórica e ver tudo jogado. Significa que eu também uso bastante coisa, sabe? Que eu tô fazendo bastante É coisa. verdade. Dá É um verdade. orgulhinho no fim do dia. Eu fiz aquele shorts, né? Falando que eu não moro num sebo, mas às vezes parece que sim. Essa é uma bagunça que eu só permito também com livros, assim. Não é tudo que eu Claro, acho que vai ter esse charme. Eu acho que o livro por si só dá esse charme. E eu concordo, assim, mas eu não consigo ver uma estante perfeitamente organizada o tempo inteiro, porque parece que a pessoa não usa, apesar de às vezes não ser verdade, mas a bagunça faz parte, eu acho, também do uso, principalmente com total, livros, porque é uma coisa que você pode ler em um dia, e aí você põe aqui, pega outro e você lê em outro dia, e assim a vida segue. Como eu giro muito meus livros, principalmente os que eu já li,
Uma coisa que eu não consigo fazer nunca, e que eu já vi gente fazer e eu acho que fica legal, é dividir lidos e não lidos dentro dos temas. Isso eu nunca consegui fazer. Eu sempre vou ter menos lidos. Essa, na verdade, é o propósito, esse é o propósito da minha biblioteca pessoal, é sempre ter livros não lidos, assim, em quantidade razoável, para eu sempre ter algo para ler. Essa sempre foi minha ideia. Então, eu não faço nem questão de ter todos os livros que eu já li. E muitos eu rodo aqui, mando para frente, eu mando para biblioteca, eu empresto, enfim, depois de lidos, né? Então, eu gosto de olhar para minhas estantes, mesmo na bagunça, e ver assim, cara, isso aqui tudo, essa baderna toda, são de histórias que estão me esperando, e um dia eu chego lá, entendeu? Vai demorar? Vai, porque é muito livro e pouco tempo de vida, mas eu gosto dessa sensação de o que eu tenho na mão são histórias por descobrir, sabe? É, pô, e também tem a questão de ser um lazer, né? A gente até faz toda essa É, organização no podcast. Tipo, o nosso podcast é muito organizado dentro, né, verdade. das possibilidades que nós temos, para justamente a gente não perder o prazer de ler o que a gente gosta, para a gente não ficar só, tipo, transformando muitas leituras em conteúdo, É. sabe? Qual é para justamente preservar esse cantinho de bagunça, até de ócio às vezes, né? Porque às vezes você olha para aquela pilha cabulosa de livro e você só fica cansado, pô. E tá tudo certo. É Várias vezes eu verdade, tá faço tudo isso. bem. E Tá várias tudo vezes eu bem. faço isso. Às vezes eu olho pro armário aqui e falo, ah, quer saber de uma coisa? Sei lá, igual esse final de semana, fui beber cachaça, tipo, e é isso. Ficaram os livros aí, E foda-se. tem, além disso, tem também não só de lazer, mas talvez de alento, assim. Muitas vezes, quando eu tô Claro. com a cabeça cheia, eu tiro um tempo e venho mexer nos livros, assim. Pura e simplesmente, sei lá, vou tirar uma estante aqui, uma prateleira, vou tirar tudo, vou passar um pano, assim. Pura e simplesmente pelo prazer de mexer nos livros, assim. Não é nem ler, eu nem paro pra ler, é só realmente, sei lá, vê-los e ter esse contato, assim, já dá uma não sei, para quem gosta de ler, né? Tem essa coisa dos livros também serem um porto seguro, né? Uma coisa meio. Então não é só nem só É, lazer, para mim às vezes também vira um momento de relaxar a cabeça, não é nem lazer especificamente, mas só espairecer um pouquinho, mexer com os livros por si só, às vezes já consegue fazer isso para mim. total. Até porque, assim, né? Existem várias histórias, ainda mais a gente que pega muita coisa de sebo e tem autores que são nossos favoritos, assim. E, pô, aqui, por exemplo, tem umas paradas que eu garimpei que elas são, assim, meu xodozinho, sabe? Então, tipo, Uhum, às vezes você parar, lembrar da história que foi. Eu gravo muito essas paradas, assim. O livro, ele é todo. O livro, entre várias outras coisas, né? A gente tá falando das nossas estantes aqui. Ele é toda essa experiência também do que você levou, o que te levou até ali. Então, pô, às vezes você conseguir uma edição de poemas do Breton. Foi um garimpo fudido que eu fiz. Ou um livro que a Gi trouxe pra mim da Áustria, da última vez que ela teve. uhum. Então, pô, isso desenrolou mó papo bacana entre a gente, sabe? Pegar essas pequenas histórias que estão ali também são essa parte de afeto, de ócio, que pra mim elas são muito importantes, elas são vitais mesmo, sabe? Qual é de você nutrir esse carinho e essas memórias que, pô, fazem a estante fazer sentido, na verdade, né? Então, É muito engraçado porque livro, talvez produtos culturais, quem coleciona produtos culturais tenha mais isso. Eu ia dizer, talvez esse seja um sentimento de toda a coleção, né? Muitas vezes muita gente tem coleção de itens diversos e aí tem sempre um sentimento, alguma lembrança afetiva atrelada a certos itens e tudo mais. O que mais me interessa no livro é que você tem a sua história com o livro e aí tem a história do livro. Então você está aí, lidando com muita coisa diferente. E depois você vai ter a sua história com o livro. Então você tem várias oportunidades de lidar com aquele conteúdo, né? Com aquela história, com aquele sentimento. É muito mais do que, por exemplo, sei lá, a gente fala muito de tênis também, pra vocês terem uma ideia. Outro assunto aleatório que eu e o Caio, a gente discute encher muito. A gente sneakerhead, pode galera. passar,
gente pode passar dias julgando os lançamentos de tênis Quem usa aleatórios. Easy sai do podcast agora. Enfim. Vocês não É. têm o direito de ouvir a gente. Enfim, então a gente tem alguns tênis também. Eu não tenho essa memória afetiva atrelada a esses, os tênis especificamente. São produtos que eu acho bonito, que eu gosto de ter e tudo mais. Mas assim, não existe uma memória afetiva específica como eu tenho com os livros. Por exemplo, eu tenho. Minha mãe deu pro meu pai quando eles namoravam, eles vão fazer 40 anos de casado, a biografia do Chaplin. E eu tenho ela hoje, eu tenho ela que ela tá desmontando, né? Eu não sei nem se Sim, sobrevive a uma leitura, porque é muito, muito, muito antiga. Mas não vai sair da minha casa, entendeu? Tá aqui. Então existe toda uma memória afetiva atrelada a esse. E se eu ler, eu já li o livro, se eu ler ele de novo, eu vou ter novas memórias, assim, da minha própria experiência com a história dele. Então eu acho muito interessante o poder da cultura nisso, principalmente do livro, né? Você pode guardar para sempre, pra toda a sua vida, e ainda lembrar, ter essa memória reativada de tempos em tempos. É muito bonito isso, eu acho. tal. E da mesma forma que sua mãe deu a biografia do Chaplin, seu pai, aqui em casa tem uma edição de Fernão Capelo Gaivota. Foi o primeiro Hum, livro que minha mãe deu pro meu pai, que foi o que incentivou ele a se tornar um leitor, e a partir daí, né, eu cresci no meio de em meio a dois leitores. uhum, E é um livro que tá aqui guardado, tipo, tem até outras edições de Fernão Capelo Gaivota aqui, mas essa específica também está encabeçando boa. a lista, Fica aí. da mesma forma que eu tenho um livro das viagens de Marco Polo, que meu pai me deu numa época que a gente tava muito ferradão, assim, ele me deu de aniversário, foi um livro Uhum, dessas banquinhas de livros a R$ 5 de shopping, sabe? uhum, sim, sim. Só que era uma época que, pô, eu fiz aniversário e a gente tava numa situação muito periclitante financeira. Uhum, E a única coisa que ele pôde me dar foi esse livro que ele pegou, sabe? E sim. tá aqui até hoje, pô, é a parada que faz parte de como ele alimentou efetivamente a minha paixão por livros. Não tem como sair daqui. É isso aí. Tipo, é um livro, assim, em questão de Marco Polo e tal, você até procura uma bibliografia melhor. Mas não tem como substituir o valor que esse livro tem pra mim, sabe? É impossível, Uhum, pô. Eu acho que passa muito por essa abordagem de cultivar afeto mesmo e o produto cultural, seja o livro, né, que leva muito tempo pra ser consumido. Mas eu tenho andado muito com uma galera que é do vinil, por exemplo. Uma galera maneira do vinil, não exato, são, também. são chato pra cacete, né? Mas porque tem muito. Tem. Mas produtos culturais têm essa questão de levarem tempo para serem consumidos, seja a galera dos filmes também e tal. Então você cria diferentes histórias e para você voltar a elas, né, para você tentar remontar um pouco disso, você perpassa por esse tempo de consumo. Então eu acho isso muito importante, porque é um tempo que você não está produzindo nada, sabe? Para você poder ter esse vínculo, você não pode estar produzindo. Isso te tira dessa produção insana que a gente vive. E aí eu acho que, É. pô, essa nos últimos tempos, assim, quando a gente trocou essa ideia e eu vi, né, algumas notícias relacionadas ao tema, foi uma parada que me veio da cabeça de, tipo, como esses produtos tiram a gente desse estado produtivo constante, dessa tensão dos trabalhos que levam a gente à insegurança, a medo, a um monte de coisa, e colocam a gente nessa zona de afeto, de memória, e dão essa calma. Você fez o vídeo sobre literatura para ansiedade também, então tudo isso está um pouco Uhum, interligado, sacou? Eu acho muito maneiro quando a gente consegue sentar e colocar um pouco de afeto, de carinho, de memória nas conversas que a gente tem, porque senão vira uma parada muito utilitária, exatamente. né? Tipo, a gente escolhe um livro, resenha um livro, faz nosso show aqui, vai pra lá e pra cá, cria um monte de situação. Mas a real é que os livros pra gente são essa parada que a gente tá comentando, sacou? E eu acho sempre importante dar uma frisada nisso, porque faz parte do que a gente é o que construiu boa parte do que a gente é, né? Então, se você acha a gente legal,
show. Se você acha a gente legal e usa Easy, sai fora. Ai, meu Deus. E se você não acha a gente legal, só lamento por você também. Mas eu acho que é por isso que até agora a gente tá aí o quê? No quinto ano do podcast, né? Quinto ano. 2024, Quinto ano. 2023. E a gente só teve, assim, 2020, né? Quando tudo estava acontecendo aí no mundo, a gente teve um momento meio. Um momento de baixa, que a gente estava fazendo só os BOs para poder dar continuidade, mas eu acho que é por isso que a gente também não teve ainda, né? Não quer dizer que não vai acontecer, mas a gente ainda não teve um burnout foda de ler. Ainda não aconteceu da gente chegar e falar, cara, não vai dar pra gente gravar isso aqui porque eu não aguento mais ler. Eu não aguento Ah, sim. mais pegar um livro. E tem momentos que eu sei que todo mundo passa por isso, né? A gente passa, a gente fala ressaca literária, porque mesmo durante a ressaca eu ainda continuo mexendo nos livros, mesmo que eu esteja lendo menos, mexer nos livros continua sendo esse alento. E a gente não teve ainda um momento em 5 anos de falar, cara, vamos mudar o tema porque esse livro me matou. Se o livro é ruim, a gente também faz o episódio comentando o que que a gente achou. Então, assim, eu acho que também vem de não ver os livros dessa maneira utilitária, né? Do tipo, eu preciso ler porque eu preciso ler. Não, a gente lê o que a gente quer. A gente também não fecha, não estamos fazendo nenhuma parceria obrigatória, não tem nada disso. A gente lê o que a gente quer. E sempre foi assim. A gente sempre escolhe os livros baseado no que a gente quer ler. Muito mais do que, inclusive, está à venda no mercado, né? Já aconteceu da gente procurar livros, pegar uns livros aí que saíram há muito tempo. E Sim, acho que pro ano que vem vai ter isso de novo. sim. Então, assim, eu acho que isso também ajuda, né? É, cara. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem essa. É essa parada que é foda, né? Tipo, a gente sabe que se a gente não entrar na roda do algoritmo, da produção de conteúdo, você, você quer falar para pessoas, mas eu acho que a forma como a gente se propõe a fazer é justamente tentar criar esse círculo de afeto mesmo, sabe? De tentar pegar as pessoas por esse ponto, falando sobre coisas que não estão no mercado sendo debatidas o tempo todo. Apesar de que a gente já falou sobre best-seller aqui, a gente já falou sobre Verdade. Jabuti recente, Uhum. mas a gente tenta dar uma variada o máximo possível na intenção de desencavar histórias também, né? De se surpreender, de se deixar emocionar e ser pego por outras paradas que circulam em outros meios e conversar com outras culturas, com outras pessoas, sabe? Porque se a gente repete que a literatura, né, o exercício de leitura, ele é um exercício solitário, porque, Uhum. né, para a maioria das pessoas é realmente um exercício solitário. É. É, a gente pode tentar vocalizar isso para as reflexões que a gente faz a partir dessas experiências. E a gente tenta olhar através de livros que estão solitários nas prateleiras, sacou? Que eles estão lá meio isoladões e a gente tenta fazer essa mescla. Eu acho que é importante, tipo, é um pouco de tirar um sentimento de inadequação também, sabe? Tirar, tipo, a gente já falou de tanta coisa aqui, a gente já descobriu tanta coisa maneira, sabe? Não Uhum. só o livro em si, o produto, o livro, ou aquela história, mas para além daquilo, né? A gente já É. desbravou tanta coisa nova que, Verdade. pô, é um exercício da gente não se sentir inadequado dentro do próprio meio que a gente ama estar. Então, a gente vai circulando, vai fazendo um monte de amizade. A grande maioria que fica com a gente é tudo doidão igual a gente. E é isso. A gente é feliz desse jeito, sacou? Enquanto estiver funcionando dessa forma, eu acho que, pô, flui, sabe? É. É sussa, tipo, vai de boa. Eu acho que uma coisa legal que no começo a gente estava ainda, a gente fazia 2 livros por mês, você lembra? Acho que teve um mês que a gente chegou a fazer 3, quando a gente Isso. estava muito empolgado. E aí, no ano passado, a gente teve um livro por mês, do tema que a gente escolhe, e aí a gente colocou por trás dos livros, que para mim foi uma grande. Foi trazer aí um grande novo.
uma nova onda, assim, de interesse pelos livros e de descoberta, né? Então, assim, o fato da gente conversar com tradutores, até a Gi1, que deu poucas entrevistas, da gente poder falar de Rancan com ela, falar de capistas, falar da arte que vem no livro, falar do trabalho que dá fazer um livro. Tipo, eu acho que é super interessante para a gente apreciar também. É o que você falou, leva muito tempo para a gente, às vezes, consumir uma obra, mas também leva muito tempo para escrever uma obra, né? E criar uma coisa que, às vezes, para a gente não parece que é tão. Não só do autor, e aí acho que foi isso que o Por Trás dos Livros trouxe para mim, né? O autor pode levar 10 anos para escrever aquele livro. E aí vai levar mais um ano para ele ser feito e sair como o objeto livro também. Tem mais um monte de gente que vai pôr a mão nesse objeto. E aí eu gostei muito dessa proposta. Eu sei que é uma proposta não, se eu falar que eu gostei muito, fica meio bizarro, Ah, mas não, eu para, acho pô. que Puxa a sardinha mesmo pro nosso lado. Ih, para mim, pelo menos como leitora, trouxe uma nova, não sei, uma nova visão do mercado livro e do que é o livro para as pessoas, sabe? Mesmo porque a gente conversou com pessoas que, mesmo quando elas estão falando do próprio trabalho, você vê que ele tem uma paixão muito grande pelos livros, tanto quanto a gente, sabe? E sim, eu tenho achado muito divertido fazer essa série, junto com os nossos livros do mês, assim. Eu acho que tem sido uma boa duplinha, de verdade. total. Até porque os trabalhadores dos livros, eles são um dos mais precarizados que tem, né? Exatamente. Se a gente reclama do valor dos livros, porque eles estão tão altos, e a gente compara com o que recebe um revisor, um tradutor por lauda, um Uhum, capista e tudo mais, pô, sei lá, o valor do livro para remunerá-los justamente deveria ser, sei lá, o dobro, talvez, próximo disso, é. porque já é um trabalho que está muito precarizado. E tentar, e ter, na verdade, essas conversas com as pessoas que estão pesquisando, sabe? Tipo, o livro. Logo o segundo por trás de livros foi com o Daniel. E ele Uhum. passou 10 anos da vida dele no projeto de doutorado que levou ao Divã Ocidente Oriental, Uhum. sabe? Então, um processo de tradução de 10 anos de uma parada que estava presa, de um alemão arcaico pra caramba, que era de lá de É. 1800, tipo, de uma obra. Depois, né, a gente tem uma continuidade dessa parada com o Felipe, que vem falar que a obra do Goethe, sei lá, tem 21% traduzido para o português apenas. Então, tipo, o trabalhão que o Daniel teve é um pouquinho assim de toda a obra do cara que ainda tá desconhecida aqui. E a gente vai fazendo uma ligação desses pontos e como o mercado se movimenta né, e tudo, e como tudo acontece. E isso cria mais histórias, isso cria mais interesse, isso cria uma consciência maior, pelo menos ao meu ver, daquilo que eu tô consumindo e da qualidade daquilo que eu tô consumindo. Sacou? As conversas mudam, as opiniões acabam mudando, as reclamações continuam, mas com uma qualidade diferente. Sabe qual é? É porque É, de reclamar a gente não pode parar, né? É uma característica inata é o nossa. clássico. É. Exato. Mas eu acho que todo esse esforço é refletido nas estantes nossas também. Se a gente for pegar o que a gente. É só pegar o podcast e sempre que a gente fala sobre os lançamentos que a gente está esperando no BO, ou que a gente vai comentar alguma coisa que a gente tá buscando e tal, dá pra ver que existe uma mudança qualitativa e quantitativa também naquilo que a gente busca acrescentar, sabe? E existe. É maneiro ver isso registrado, né? Como eu sou o editor do áudio, eu acabo passando muitas vezes por episódios antigos, relembrando coisas e tal, porque eu tenho todo o arquivo aqui. E, pô, é muito maneiro ver esse salto e como essas conversas interferiram na forma como a gente vê arte mesmo. Mesmo que seja arte que vá montar, né, um projeto gráfico de livro, a gente tentar entender as referências, e como aquilo é aplicável, como a aplicação daquilo em determinado produto foi legal ou não foi. Tipo, a crítica muda, isso é muito maneiro, mano. É um Também acho. aprofundamento que eu acho que a gente precisa ter e a gente tá tendo da melhor forma possível, que é falando com pessoas que trabalham, né? Não é só, tipo, não é um recorte. A gente, obviamente, fala com autores, né? A gente tem.
a gente troca uma ideia, mas falar com toda a cadeia que produz, ela dá uma dimensão completamente diferente da parada, mano. Isso é Eu muito, também acho. muito especial, tá É. ligado? Eu também acho. Até porque muitas vezes o próprio autor é, como ele vai ser o cabeça da divulgação, tá em todo lugar, né? Dependendo do livro, o autor já deu a mesma entrevista 1 milhão de vezes. Todo mundo já sabe qual é a história. Como é que você pensou nessa história? E para escrever, como é que foi? Quanto tempo levou? São informações que a gente tem, principalmente para os best-sellers, a gente tem em todo lugar. Mas a cadeia, para mim, ela foi sempre escondida, né? Ela foi sempre uma cadeia meio. Você não vê, assim, até talvez os influencers chegarem, você não vê nem crítico. Assim, talvez um crítico ou outro ficasse um pouquinho mais famoso, um Harold Bloom da vida, né? Pra gente, a própria Camila, que a gente admira bastante e tudo mais. Mas fora isso, a cadeia em si, ela é opaca, né, pra gente, assim. Mesmo editor, por exemplo, tem editores que ficaram famosos na gringa por editarem sempre o mesmo autor, muito conhecido, né? Na HarperCollins gringa tem o editor de Tolkien. Sim. O cara só faz isso. Ele é conhecido por ser o editor. Então ele fica conhecido do público também por ser o editor de Tolkien. Mesmo aqui no Brasil, isso também não aconteceu muito, a menos que o editor vire autor, né? O que acontece constantemente. Mas quem edita seus livros favoritos? Será que a gente sabe de todos? Ah, Não é. sei. É só, assim, uma curiosidade de pesquisa que vai muito de uma força do próprio leitor curioso, É, né? Que, pô, muitas das vezes não sabe nem como chegar lá direito. É um bololô de informações e você vai é tentando. isso. Que foi o que a gente meio que passou, né? Pra chegar até aqui. Agora a gente meio que já sabe como funciona, quem é quem no processo, tudo mais. E isso também é um ponto visível nos episódios, né? Mas é uma parada que agrega muito à leitura, tipo, porque o editor, ele dá um enfoque, né? Ele dita como aquela obra vai ser entregue ao público de determinada língua, determinado país. E isso é muito importante também, para a gente poder tentar ter a dimensão do que foi a recepção de tal autor aqui. Uhum, Sacou? Dada essa medida, tipo, a importância que está sendo dada, a forma como está sendo lançado e tudo mais. São pequenos detalhes que influenciam muito no processo de, e enviesam, obviamente, a nossa leitura, né? Enviesam de uma maneira positiva. Eles fazem com que a gente tenha um contexto de leitura muito mais amplo. Então, a literatura é um pouco essa questão da gente escolher isso como uma forma de conteúdo, de trabalho, que é o que a gente faz, né? Isso aqui uhum. é um trabalho, mas é um trabalho que vem a partir de uma paixão que a gente nutre e a gente está levando isso o mais a sério possível. Então, é uma parte importante de conseguir separar as coisas e criar contextos que são mais amplos do que só, tipo, sentar, ler e só, tipo, meter um textinho ali e show, sacou? Pegar o release, né? E é isso. Não, tipo, a gente tá tentando mergulhar em várias aventuras aí, né? No bom programa de sessão da tarde que a gente é. Então, Eu penso muito numa coisa que o Paulo falou quando a gente conversou com ele, o Paulo Floro, que ele falou, cara, a literatura, muitas vezes, quando os assuntos chegam para debate público, na política, a literatura já estava falando disso muito há muito tempo. tempo. E é real, né? Porque a ficção, principalmente, ajuda muito a gente a falar de assuntos que talvez sejam espinhosos para trazer para a arena pública. Então você bota ali numa ficçãozinha, dá uma embelezadinha e de repente o povo está pensando em coisas que nunca tinham pensado antes. A conversa com o Paulo sobre jornalismo cultural me fez pensar bastante sobre essa importância. E não só isso, mas o que eu também quero manter nas minhas prateleiras, na minha estante, porque tem isso também, né? Ocupa espaço, então tem que ser relevante de alguma forma. É assim que eu penso.
E é por isso que eu só guardo os livros que eu gosto e que eu quero reler, ou que eu vou estudar, alguma coisa assim, porque eu quero ter espaço para. Eu quero ter espaços para o que é relevante, para o que eu sei que para mim é importante, e para o que eu vou descobrir ainda. E aí cada um define, né, a sua própria biblioteca, qual vai ser o grande tema dela. O Bruno, por exemplo, me falou uma vez que ele não tem coragem de tirar nenhum livro da biblioteca dele. Tudo que ele lê tá lá e tudo que ele vai ler tá lá. E aí ele organiza como ele acha que fica melhor. Então eu gosto de falar com leitores que têm ideias diferentes também da própria biblioteca, né? Total. O que que você quer manter na sua biblioteca, e o que que você quer não ter na sua biblioteca, que também é tão importante quanto o que você quer ter. É, Então, eu acho sim. que é um pensamento que faz. E isso vai mudando também, né, com o tempo. Acho que o que você falou da gente amadurecendo e tudo mais também impacta isso aqui, o que, que a gente lê. E a gente quer ler mais sobre. Ah, com certeza. Com certeza. E nesse ponto, a gente até trata um pouco disso no episódio de Tituba, que logo menos está no ar, Vem aí. mas é essa parada de, tipo, a ficção, ela não é um lugar que vai te explicar aquilo, um assunto, um determinado assunto, mas na ficção estão contidas nuances, estão contidos traços que fazem parte do convívio social. E Uhum, aí você tem essa forma de ser tocado por assuntos determinados. Ali, né, a escolha do autor, a forma como ele quer introduzir isso. E começa a ter esse contato, essa abertura, começa a se tornar talvez mais flexível, mais sensível a coisas que você não era antes. Enfim, né, não são raros os relatos de pessoas que leram um livro e mudaram a visão sobre determinado assunto, ou sobre a concepção da vida como um todo, por mais abstrato que isso seja. Mas eu acho que é isso. Tipo, a gente gosta de trabalhar com ficção porque a gente gosta de ter essas zonas de contato. E isso muda a forma como a gente enxerga a ficção, faz os recortes e se interessa e estuda. Como isso encoraja a gente a estudar outras paradas também, né? Eu comecei uma nova graduação muito incentivado pelo trabalho que a gente faz aqui, sacou? Então, se eu uhum. sofrer de burnout, a culpa é do podcast. Ah, com certeza. Com certeza. Total, é do podcast. Não, brincando, mas. O burnout não, mas a culpa do podcast sim. É... Mas é isso, tipo, a gente gosta de mergulhar nessa seara muito nebulosa da ficção e tentar trazer isso pra nossa vida, pro nosso cotidiano. Então, eu acho que é por isso que a gente ataca tanto e a gente insiste tanto também em fazer esses garimpos, essas buscas e continuar falando sobre ficção meio que o tempo todo, né? A gente tem as séries sobre não ficção e tal, mas o nosso forte, o nosso objetivo é ficção. Então, existe essa zona de ataque aí. É isso, muito bom. Você sabe dizer hoje, na sua estante organizada, que autor você teria mais livros? De Ah, quem? com certeza o Dostoiévski. Eu É, né? tenho tudo que foi lançado em português. E já saiu tudo dele? Acho que já, né? Pela 34. Eu acho que só tem questão de diário, obra crítica, alguma coisa assim, mas eu acho que ficção lançou tudo. Tudo pela Interessante. coleção Leste. Fora fica bonitinho na estante. Tô olhando a minha aqui, fica tudo coloridinha, bonitinho. Uma A minha fofa. coleção Leste fica toda agrupadinha em sequência. Super fofa. E é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Inclusive, saudade da coleção Leste, né? Faz tempo que a gente não vê muitas novidades aí. É verdade. Né? A editora 34. Vamos trabalhar, hein, gente? Estamos Ó, aguardando aí novidades da coleção trabalhar. Celeste, que eu acho que é realmente a coisinha mais fofa do mundo. E trouxe, né, muitos autores que precisavam ser lidos, nem que seja um livro só. Tá Sim. lá, tem alguma representação lá. Eu acho que é uma das melhores coleções que a gente tem aqui. E, pô, é meio doido, né? Porque é uma coleção que tem, sei lá, tipo, 60, 70 livros mais ou menos, ou talvez até mais. Mas eu vou Hum, botar nesse range de 60 a 70. Mas como a gente tá lendo O Vida e Destino pro Clube Porradeiro, o
tanto de autor russo e soviético que a gente não conhece ou só conhece um É rastilho por verdade. menção, que ele vai fazendo referência ali. O É Vassili é um verdade. cara muito culto e vai colocando muitas referências de poetas, romancistas, críticos russos e soviéticos. É bizarro, né? Tipo, é um universo que a gente não explorou. A NASA não descobriu Isso é ainda. verdade. Sabe? Essa foi a maior lição que a gente teve com a Tábua, né? Quando a gente Sim. falou até com a Laura, do mundo que existe de uma literatura que a gente simplesmente nunca acessou antes. E é um trabalho enorme trazer esse pessoal para cá, esses nomes todos. E no caso da Tábua, e imagino que a 34 teve a mesma questão, que é você formar aí também toda uma série de tradutores para poder continuar fazendo esse trabalho. De novo, nunca é só o livro, né? Tem todo um pessoal que ajuda. Então, assim, é impressionante quanto a gente está desconectado de certas partes do mundo em relação à cultura e literatura. Pô, total. Se for Bizarro. pegar a Estação Liberdade trazendo autores japoneses, coreanos, chineses É, também. São universos assim que a gente definitivamente não explorou. A gente não colocou nem a unha do dedinho nesse oceano aí, sabe? é verdade. É bizarro, né? Eu Tem fico muito pensando nessa ainda para parada, aprender. tipo, doideira. A gente vai ter que achar a forma bíblica aí de viver uns 400 anos. Muito bom. Bom, acho que é isso, né? A gente foi divagando, divagando, que é o que a gente gosta de fazer. Mas no geral, esse é um episódio que eu queria fazer, principalmente para a gente poder falar um pouquinho que a organização não importa. O que importa é o que seus livros significam para você, basicamente. Como você Exatamente, organiza galera. eles, o que você faz com eles. Não é, não, assim, tá colorida a estante, tá em arco-íris, isso aí não importa. O que importa é ler os livros. Assim, comenta aqui embaixo para gerar engajamento. Muito importante. A gente precisa de engajamento nas redes. Mas o lance não são não são as coisas que acontecem, mas os livros que você lê pelo caminho. É isso aí. Compartilha com a gente como você organiza a sua estante, suas prateleiras, tem um tema. Eu sei que tem gente que tem biblioteca. Eu li o livro do Verdade. Meilin, a biblioteca pessoal dele era livros brasileiros ou sobre o Brasil. Ele chegou até a maior biblioteca sobre livros escritos sobre o Brasil no mundo. Também quem mais vai? Quem mais vai ter esses livros? Mas coisas muito raras, assim, raríssimas, de gringos visitando o Brasil pela primeira vez em 1700, que escreveram sobre. Ele tinha livro. Então, assim, às vezes eu acho também muito bonito quem tem temas para as próprias bibliotecas. O meu tema é de tudo. Esse é o meu tema. Tudo que eu quero ler, eu pego. Por isso que eu não tenho espaço para nada. É isso. Até e-book eu Eu. acumulo, eu tô vendo. Já tô até e-book eu tô acumulando também. E a sua Daqui a estante pouco nem virtual? espaço Como no você e-book eu vou. organiza, Patrícia? Daqui a pouco nem e-book eu vou ter espaço mais, mas beleza. Um dia a gente resolve. É isso. O maneiro na nuvem é que você pode colocar pastas de cores diferentes, tem todo É. um caô assim. E a gente pode fazer um outro Loren sobre isso, quem sabe no futuro. Nossa. Organização digital Muito de livros. bem. Muito bom. Temos episódio? Temos episódio. E tchau. Tchau.